Agora, tem uma coisa que também sou obrigado a reconhecer. Eu acho que o Bahia tem hoje no seu elenco jogadores com as características mais próximas do que as do Rogério, do que o Rogério entende como o estilo que ele gosta de jogar. Isso é importante. O São Paulo acho que nunca teve, mesmo passando por reformulação e ele trazendo um monte de jogador que ele gostava. Eu acho que faltava velocidade, jogador de 1 contra 1, jogador de lado de campo, ele sempre falou isso, e o Bahia tem esses jogadores. Né? Então acho que é bem interessante a gente. Eu acho que quando ele pega o elenco do Bahia, dá uma olhada e fala: putz, eu adoraria ter esses caras aí, sobretudo pelos lados do campo, na minha passagem pelo São Paulo e até mesmo pelo Flamengo. Perfeito. O Arnaldo chegou aqui um superchat de Vivo Life. Arnaldo, o Rogério Ceni gosta de 3 zagueiros. E assim, só para complementar, o Renato Paiva, em boa parte do trabalho dele, utilizou o esquema com 3 zagueiros. O Bahia tem bons zagueiros, o elenco do Bahia de zagueiros é bem recheado. E o Rogério Ceni foi o capitão do time do Muricy Ball, né, tricampeão brasileiro, jogando basicamente com 3 zagueiros, muita ligação direta, muita bola parada. Apesar do Rogério não ser, né, um discípulo do treinador Muricy. Isso mesmo. O Rogério... Isso é um dos grandes enigmas para quem conhece o Rogério. O Rogério, jogador, capitão, ele adorava 3 zagueiros, time alto, tinha que ter pelo menos 6 jogadores altos, bola parada defensiva inviolável. Fazer como treinador não tem nada a ver com isso. De fato, quem gosta de 3 zagueiros é o Muricy, não é exatamente o Rogério treinador. E ele no São Paulo teve vários bons zagueiros, mas, por exemplo, deixava o Miranda no banco. O Miranda é um jogador que, mesmo depois de certa idade, se ele jogasse na sobra, como terceiro zagueiro, como foi com o Crespo, ele ia muito bem. E ele não teve chance praticamente com o Rogério. Olha que os caras jogaram juntos um tempão, hein? Ele foi um dos principais zagueiros da era Rogério Goleiro. Então, eu acho pouco provável que ele vá utilizar 3 zagueiros no Bahia, apesar de eu concordar com você que o elenco tem bons zagueiros. Ele indicou o Canu para o São Paulo algumas vezes, ele gosta do Canu. E o São Paulo não teve grana para contratar, então eu acho que vai ser um jogador que, para mim, imediatamente vai ter a confiança, já tem muito prestígio aí, e com o Rogério tende a... Né? Mas eu acho que talvez pelo elenco ele jogue com a linha de 4 atrás, com 2 pontas abertos, talvez com o pé invertido, não sei, dependendo da situação. E aí acho que a questão do centroavante, que vocês discutem muito, aí essa é uma situação interessante, porque ele não gosta exatamente de centroavante fixo. No Fortaleza ele jogava sem um centroavante fixo, mas no São Paulo ele teve o Calleri, e aí meio que o Calleri se impôs. Né, pelos gols, pela luta, mas ele não gosta exatamente do centroavante fixo de área. Ele gosta de um atacante que possa ser mais móvel, mais rápido. Arnaldo, 2 coisinhas. Você acha que existe a possibilidade do Bahia começar a jogar com 3 volantes, principalmente nessa ausência de Cauli, que é o nosso principal jogador criativo? Jogador, né? E vem cá, por que o Everaldo não foi para aí? Porque viralizou aqui um corte do Rogério participando do Bola da Vez do início do ano, lamentando não ter contratado Everaldo para o São Paulo. Isso aqui causa calafrios em toda a cidade do Bahia, porque Everaldo é uma lástima aqui no Bahia. Você sabe o que é que... Você sabe o que é que... Aqui, assim, sabe o cartão de não visita? O pior cartão de não visita possível seria esse, mas tá lá, né? Pois é, eu acho que o Everaldo... O São Paulo, aliás, com várias situações, ele não conseguia, problemas financeiros, superar propostas quando precisava comprar direitos federativos e tudo mais. E essa coisa eu acho que o Rogério jogou contra o Everaldo na Chapecoense, coisa assim, e chamou a atenção, o cara meteu 2 gols, cacete. E aí ele ficou... O Rogério, acho que contratou 2 jogadores no São Paulo só no blá, blá, blá. Um era o Hugo, que ele adorava, e trouxe o cara assim, fez 2 gols contra ele e falou: você tem que jogar no São Paulo. Na época de goleiro, não na época de técnico. E acho que aí o Everaldo ele acabou aceitando uma proposta melhor, o clube também, e ele não veio. Eu acho que pelas características dos atacantes do Bahia, talvez saber, acho que ele tem que sentir o termômetro da galera, da arquibancada. Não adianta ele dar murro em ponto de faca no começo, se o Everaldo está desgastado, acho que ele talvez preserve, joga. E acho que o Everaldo, para jogos fora de casa, tipo esse do Coritiba, eu imagino o Rogério com 3 atacantes mais rápidos.
sabe? Meio sem posição fixa, trocando. E acho que talvez nesse início ele deu um refresco para o Everaldo. 3 volantes, depende de quais. Eu acho que o Bahia tem bons volantes também, mas ele gosta que o volante inicie o passe. O volante só de destruição, era uma das questões com o Luan, que nem não é um cara que passa mal, mas é um cara que não tem tanta mobilidade assim. Por exemplo, eu gosto muito do Rezende. Acho que é um volante canhoto alto, que tem marcação, mas ele sabe sair pro jogo. Então, assim, eu acho que se encaixa esse tipo de jogador. E, de fato, o Cauli é um jogador que é raro, né? O meia criativo é raro no futebol brasileiro hoje. Na seleção é raro. Então é um jogador muito difícil de substituir, né? Vou colocar alguém no lugar do o Tassiano, é um jogador versátil que eu acho que se encaixa no estilo do Rogério, que poderia ser um desses 3 volantes, tal. Então acho que talvez no início ele em termos de sistema, recheie mais o meio de campo e faça um time mais veloz possível no contra-ataque. Ele tentou trazer o Ademir para o São Paulo, também não conseguiu. Ele gostava do Ademir. O Ademir fez uma miséria no América e São Paulo, lá no Independência, que, nossa, deixou o Reinaldo e Léo Pelé lá, assim, destruiu os caras. E aí ele foi para o Atlético. Na época, o São Paulo não conseguiu trazer, mas ele gosta do Ademir também, gostava, pelo menos. Com base no que você falou, Arnaldo, se ele fosse seguir o seu discurso para o jogo de amanhã, grandes chances do Acevedo, que é o primeiro volante uruguaio, que é um baita carimbador de bola, sabe? Organiza muito bem aquela série lá de trás, né? E a manutenção de Rezende está sendo já citados por vocês e que agradariam, né, pelo estilo de jogo, o jogador, cada um com o seu estilo especificamente. E também grandes chances do Ratão, finalmente sair da ponta esquerda e ser testado como centroavante. Um cara de muito mais mobilidade, de força, de arranque, bem do provável. que Everaldo, né? E aí ficaria o quê? Ademir, Ratão e o que? Ademir na ponta direita, Juba ou Biel na ponta esquerda, então. E o Ratão como centroavante. Tá vendo? O cara tem... isso. No São Paulo, que ele tinha 2. Ele tinha o Rato e o David, mais móveis, mais fortes. E ele não tinha os leves, que é o Juba e o Ademir. Então, ele tem 4 aí para escolher 3. Eu acho que é bem interessante. Acho que é por aí esse primeiro time, cara. Arnaldo, uma dúvida aqui recorrente de todos nós. Como é o aproveitamento de jogadores da base na gestão Rogério Ceni? Muito bom. Ele tem uma peculiaridade de cada clube, né? Então, por exemplo, o Flamengo não necessitava tanto de jogadores da base naquele momento, né? Agora, o São Paulo ele conseguiu firmar alguns jogadores. Acho que o Luan é exceção, que o Luan já vinha titular antes e acabou perdendo espaço com o Rogério, mas Gabriel Sara, que hoje está na Inglaterra, se consolidou com o Rogério. O Rogério gostava muito do Igor Gomes, está no Atlético hoje, do Rodrigo Nestor, que hoje é titular. O Diego Costa, pra você ter uma ideia, o Diego Costa da base, com Arboleda, Miranda e outros zagueiros, era o capitão dele, era o Diego Costa. Então, assim, ele gosta bastante de jogador jovem que trabalhe, que se dedique e tal, não sei o que. O que aconteceu com alguns deles, sobretudo o Igor Gomes, acho que o Rogério não percebeu que o jovem oscila. Não tem como, tem boas fases ruins. O Endrick aqui no Palmeiras não está conseguindo jogar, joga um jogo bem, sai e tal, que é considerado um cara completamente acima da média. O Igor Gomes começou a entrar sabe aquela fase de falta de confiança que o cara erra tudo? E a torcida começou e ele não tirava, até esgarçar o Igor Gomes. A relação do Igor Gomes com a torcida. E era assim, preserva um pouco o cara, põe outro, e depois... Mas não, com o Igor Gomes ele foi até o final, até um momento que não dá para o cara jogar mais no São Paulo. Ele acabou indo para o Atlético. Mas ele gosta de jogador jovem da base. Eu quero like. Ai!